Olá, bom dia a todos que nos acompanham em mais um estudo bíblico. Hoje, continuando o projeto Gênesis, a Criação, juntamente com a nossa professora Madalena Dito. Oi, Madalena, Oi, tudo bem? tudo bem, querida. Madalena, existe um cientista, Nathan Avizer, que afirma que o Big Bang confirma o livro de Gênesis na Bíblia. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como a senhora explica de que forma o cientista relaciona o Big Bang ao Gênesis? Então está, Zoe, assim, vamos começar pelo início, já que o Gênesis, ele nos ensina como foi o princípio e aonde nós nos baseamos para encontrar a verdade. Então lá no capítulo 2, versículo 4 diz: esta é a história das origens dos céus e da terra, e no tempo em que foram criados. Então, nós, os cristãos, nós nos baseamos no criacionismo, nós nos baseamos no que a Bíblia nos diz, que Deus criou. No início era um nada, Deus criou o céu e a terra, tudo que existe. E, então Deus criou o universo. No que nós somos criacionistas, nos baseamos. A ciência se baseia na teoria do Big Bang. Então, em que da antimatéria, do nada, houve uma grande explosão de poeira cósmica e aí começou o universo a se produzir a si mesmo, como seria uma explicação mais rápida assim. Então, de poeira cósmica, as estrelas continuam ainda de explosões, de supernovas, criando outros mundos, outros planetas, inclusive. Então, a ciência se baseia pelo Big Bang, que era antimatéria, e dali do nada as coisas começaram a acontecer. Mas tanto hoje nós estamos na modernidade, então os cristãos, o povo de Deus, têm também questionado, têm tentado achar um parâmetro na ciência. E a ciência, antes isso era separado, os cientistas nem cogitavam pensar na Bíblia. E os cristãos, evangélicos, de modo geral, também nem pensar em aceitar a ciência, nem pensar em olhar, tentar pelo olhar da ciência, porque isso até parecia errado antes. Mas nós evoluímos o pensamento de uma forma que nós buscamos a verdade e nós entendemos que a ciência também é a busca da verdade. A ciência investiga a verdade, então nós temos que olhar pelo olhar da ciência também. Então, nós procuramos começar a buscar esse parâmetro. Então, assim como muitos cristãos hoje são pessoas que buscam a verdade na ciência, muitos cientistas até são cristãos, outros não, mas também estão começando a questionar a Bíblia e se é um fato verdadeiro, verídico, e se esses fatos da Bíblia podem ser provados. Então, vou te fazer outra pergunta, professora. Esse cientista, Nathan Avizer, ele é um cristão? Olha, não necessariamente, ele não afirma que é cristão, nós não sabemos. Mas ele diz que Deus, embora Deus seja, a fé em Deus seja pessoal, seja de cada um, não se pode negar, pelo ponto de vista científico, de que existe um processo de criação. E se existe um processo de criação, por trás dele existe, então, um Criador. Então, dentro dessa afirmação dele, Deus existe um Criador, existe alguém por trás da criação. Então, a palavra criação se usa no criacionismo só na Bíblia. A ciência normalmente não usa esse termo, o termo criação, porque o termo criação presume que existe um Criador. Então a ciência nunca usa essa palavra. Mas este é um físico que ele partiu do pressuposto de que existe então um Criador, porque existe um processo de criação. Professora, então, segundo o físico, a ciência confirma a criação? Exatamente. Vamos ver. Lá no início de Gênesis, no primeiro capítulo, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e a luz se fez. Então, para início, o Big Bang também afirma que existia antimatéria, nada, e depois uma grande explosão, e a luz. Então, já neste princípio, nós já vemos
que existe um parâmetro sim entre a ciência e a afirmação da Bíblia. Mas nós vamos mais longe. O que o doutor Wiesel afirma é também baseado na teoria do professor Kovac, também na mesma universidade lá nos Estados Unidos, em que ele encontrou ondulações no tecido do espaço-tempo. Então, ainda confirmando que Einstein já dizia, que nós no nosso estudo anterior a gente viu, que o tempo ele é elástico, ele se expande, ele se reduz conforme a velocidade da luz. Mas também o espaço não é sólido, o espaço também tem ondulações. Então, baseado nisso, eles foram mais longe e hoje eles estão afirmando, né, este astrofísico Kovac, ele está afirmando junto com este outro físico que a Bíblia, que a Bíblia tem sim, tem lógica, que nós não podemos negar que a criação, como ela é afirmada na Bíblia, é um fato científico sim. Então ele afirma que a criação é um fato científico. Então o que isso quer dizer na prática? Como eu te disse, a palavra criação é usada na Bíblia, porque a criação pressupõe um criador. Quando um cientista usa a palavra criação, ele está abrindo precedente então que a Bíblia está correta. E eles estão afirmando que a criação é sim um fato científico. Que maravilha, né, gente? Olha só que lindo esse estudo com a nossa professora. Agora a gente já sabe que a ciência confirma a criação. Exatamente. Vocês gostaram? Eu adorei. Não tem como negar mais. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanha e até o próximo desafio. Obrigada, Madalena.